Nós servimos o nosso Deus, nós buscarmos nele refúgio, buscarmos nele a fonte da vida, da fé, da salvação. Semana passada, na verdade na retrasada, compartilhei contigo algo lá no livro de Gênesis. Eu queria te convidar agora a ir lá para o outro extremo, lá para o último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, um livro onde muitos acham muita simbologia, e realmente tem, mas alguns acham mais complicado do que ele realmente é. E eu quero me ater hoje aqui uma passagem bastante conhecida, que vai estar ali no capítulo 2, mas que eu penso ser muito pertinente para os nossos dias. Nós temos vivido já há mais de um ano um enclausuramento ou um encarceramento, não só de pessoas dentro das suas casas, mas também já de mentes, também já algumas pessoas têm se colocado numa quarentena espiritual em muitas situações. Eu quero compartilhar algo contigo muito peculiar sobre a primeira igreja. Essa carta de Apocalipse, querida, é preciso que você entenda isso, é uma carta. Foi dirigido a igrejas físicas reais, não foi dirigido apenas a um evento no futuro, não é apenas sobre o fim dos tempos. A carta, o livro de Apocalipse, ele reflete o final de toda a história. Nós vemos o começo de toda a história no Gênesis, o porquê que nós precisamos de um Salvador. E aqui está o livro que nos traz maior segurança, ou maior esperança a respeito das coisas que ainda não são vistas lá na frente. E eu quero começar contigo com uma passagem muito conhecida, mas eu quero terminar essa passagem. Como termina esse livro? Essa é a mensagem central do livro. Não é o fim do mundo. O Apocalipse não se trata sobre o fim do mundo, mas se trata sobre a volta do rei. Apocalipse significa revelação. Que revelação é essa? Eu espero que esse capítulo, essa primeira parte desse capítulo que nós vamos ver hoje, ele vem te trazer mais esclarecimento do que dúvida. Ele vem te trazer, sim, confronto, mas que ele te traga para o centro do que esse livro faz e fala, que é: ei, o Senhor Jesus tem algo muito mais extraordinário para você do que você pensa hoje. Amém? Antes de nós lermos, deixa eu te contextualizar e trazer algo ao teu coração. Quantos de vocês já foram pegos em algumas situações em que você começa a fazer uma coisa e de repente aquilo era importante, aquilo era essencial, mas de repente você se distrai com outras coisas, você se perde fazendo outras coisas, e você saiu para fazer um negócio e você não faz. Você vai para ir no mercado comprar pão, e aí de repente você chega, você passa por alguns corredores, você começa a pegar os negócios que você vai lembrando que falta, né? E aí vão surgindo mais outro item, quando vê, você está no caixa com tudo, menos o pão que você entrou para pegar. Ou quando você entrou só para pegar pão, isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? Você sai lá com o pão e mais um monte de outras coisas, você se distrai no meio do caminho. Quantos de vocês, agora não precisa responder, já aconteceu de repente esquecer até o filho na escola? Pedir para alguém, né, fazer alguma coisa, passa no final, pega o meu filho na escola. Aí você sai, vai em 2, 3 lugares, de repente esquece de pegar o filho na escola. Quando eu era pequeno, eu me lembro, nós somos em 5 irmãos, né? Então pensa um carro cheio de criança. Meu pai parou num posto para abastecer e ele fez tudo certinho, né? O carro precisava de gasolina, precisava abastecer para seguir viagem, mas ele esqueceu de puxar o freio de mão. E eu me lembro que aqueles segundos, né, em que o carro começou a andar e meu pai tinha saído do carro, né, foi um segundo de agonia. Meu Deus, o que aconteceu? Situações em que nós focamos em um negócio que é importante, às vezes até bom, mas esquecemos do essencial. Uma última situação que eu quero contar para vocês. Quando eu fui fazer o vestibular, olha gente, já faz tempo, nem existe mais, né? Mas quando eu fui fazer o vestibular lá em Curitiba, eu me preparei, eu passei o ano inteiro estudando para aquilo, e você que passou por essa fase do vestibular sabe, né? Ali você decide, a tua vida está decidida naquele dia, né? E aí eu estudei um monte, recebi o cartão, onde é que eu ia fazer a minha prova. Eu não me lembro, Hermas Brandão, se não me engano, acho que era o nome da escola que eu ia fazer. E por coincidência, meu primo ia fazer vestibular também, e ele olhou lá, Hermas Brandão, poxa, é a mesma escola. Falei, que beleza, não preciso me preocupar como é que eu vou chegar para fazer a prova do vestibular. Perceba, o que é mais importante nesse dia? É você fazer a prova, acertar todas as questões, não é? Isso é o mais importante. E tranquilo, ele olhou, estava tranquilo. Chegou no dia do vestibular, entramos dentro do carro e fomos indo.
E aí eu peguei o meu cartão para ver onde é que eu ia fazer a prova. E de repente eu olhei no meu cartão e realmente era Hermas Brandão, mas Hermas Brandão era o nome da rua. E por uma coincidência, que o nome da escola dele era o mesmo nome da rua que eu ia fazer, que ficava em outro lugar da cidade, na hora de ir para o vestibular. Então você imagina, querido, o que é que eu deveria ter focado em primeiro lugar? Eu preciso estudar, isso é bom, né? Eu tenho que estar preparado, mas eu tenho que estar lá no lugar para fazer a prova. E isso ficou em segundo plano na minha vida. Como isso é sério? Graças a Deus eu desci de onde estava, peguei um táxi e consegui chegar em cima da hora. Não passei no vestibular, mas enfim, cheguei lá para fazer. Mas o que eu quero te enfatizar com essa história? Muitas coisas na nossa vida, principalmente a nossa vida com Deus, são importantíssimas. É importante você estudar, é importante você aprender, mas se você não se ater àquilo que realmente é o principal, é o primeiro, você corre o risco de ter feito todo um trabalho em vão. E aí não vai adiantar ter estudado. Você tem que estar lá no dia da prova para poder assinar o teu nome. Está claro até aqui? Amém? Qual é o título da palavra? Você não é o... Então vamos ler o texto agora com essa história toda em mente. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do teu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Essa é uma carta escrita às 7 igrejas da Ásia, boa parte delas, ou se não me engano, na sua totalidade, hoje, essas igrejas estão na Turquia. João escreve essa carta já lá na sua velhice, mais ou menos, lá na ilha de Patmos, hoje é uma ilha da Grécia, fica mais ou menos uns 80 quilômetros de distância da primeira igreja que tinha que receber essa carta, que era Éfeso. Então preste atenção, quando você for ler Apocalipse, entenda que essa foi uma carta escrita para as pessoas lerem na igreja, não é para, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que vamos entender? Não, as pessoas entendiam boa parte do que estava escrito aqui. E quando ele escreve para essa igreja de Éfeso, é muito interessante, querido, porque Éfeso, segundo alguns historiadores bem antigos, eles diziam que Éfeso só perdia em grandeza nessa época para Roma, que era a capital do império. Então Éfeso era a terceira cidade mais populosa de toda a Ásia, era algo muito importante, era tão importante que Paulo, quando ele foi pregar ali, ele ficou em Éfeso muito mais do que em outras cidades. De Éfeso foi onde Paulo escreveu 1 Coríntios. Em Éfeso você vai ver no capítulo 19 de Atos essa história, que quando Paulo chega ali com os seus companheiros, havia um templo muito grande, o templo de Artemis ou Ártemis, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então pense que não é uma cidade qualquer, não é uma cidade pequena, uma igreja qualquer. No capítulo 19 de Atos há uma situação em que algumas pessoas quiseram expulsar alguns demônios, e os demônios olham para eles e dizem assim: olha, eu conheço quem é Paulo, né? Sei quem é Jesus e tudo mais, mas vocês eu não conheço. E essas pessoas, com esses espíritos malignos, partiram para cima dessas pessoas, querendo despedaçá-las. E os apóstolos chegaram, ou Paulo chegou, seus amigos ali expulsaram os demônios, e isso ficou muito claro e muito conhecido para eles, o poder do nome de Jesus. E no capítulo 19 de Atos fala que judeus e gregos que moravam ali conheceram o nome, e ali se estabeleceu uma comunidade de cristãos muito grande, no meio de uma das mais importantes cidades daquele tempo. Então pense que não é um lugar qualquer, é uma comunidade de judeus e gregos bem estabelecida. E gente, segundo o que nós lemos aqui, era uma igreja bem legal.
Não havia ainda nessa época a liderança plena constituída como nós conhecemos hoje, mas eles já tinham as suas ordenanças. Paulo, quando essa carta está escrita, quando ela foi escrita, ele já não vivia mais. Mais ou menos 40 anos depois que Paulo passou por ali, estabeleceu aquela comunidade que cresceu e foi grande, foi quando João, lá da ilha de Patmos, tem a revelação e escreve uma carta a essa igreja. Agora eu queria te convidar a olhar com mais cuidado para quem ela é endereçada e quais são as características do que ele está falando aqui. No verso 1, olha comigo lá, por favor. Diz que a carta é para quem? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. A carta é endereçada a um anjo. Tem algumas divergências aqui de estudiosos, mas eu quero te mostrar de novo. Por que é importante você se ater ao essencial e como nós nos distraímos com facilidade? Muitas pessoas gastam muito tempo focando quem é esse anjo. Alguns acham que era um anjo literal, que cada igreja tinha o seu anjo da guarda, alguma coisa assim. Outros acreditam que, é o meu caso, que eram os líderes daquele lugar, os responsáveis daquele lugar, que mais tarde nós denominamos pastores e presbíteros e tudo mais, mas era o responsável por aquela congregação que já havia estabelecida. Outros ainda acreditam que talvez fosse um representante de cada uma dessas 7 igrejas que foram visitar João lá em Patmos para poder ver como ele estava e receberam cada um essa carta. Então eles se tornaram um anjo, no sentido de que anjo, a palavra anjo significa mensageiro. E você percebe que nós podemos ficar aqui divagando e discutindo quem é o anjo, é o líder, é um anjo literal, e muitas pessoas se atêm a isso no texto. E qual é o principal? Lembra? O que é o primeiro? O primeiro tem que vir em primeiro lugar, o mais importante tem que se fazer primeiro. Isso não é o primeiro desse texto, não é a parte mais importante, porque você pode tirar qualquer conclusão a respeito dessas 3 coisas ou 3 correntes de pensamento que existe aqui. Quem é o anjo da igreja hoje? Alguns chamam, o anjo da igreja é o pastor da igreja, tudo mais. O que é que importa aqui? A carta é endereçada a um anjo, a um responsável, a um líder. O que é que importa? É o que diz essa carta. Qual é o conteúdo dessa carta? Entende? É para a igreja? É para a igreja. Vamos ver aqui agora então. Ok, há um anjo da igreja. Jesus descreve aqui que essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. O que é importante saber aqui? Eu não sei, eu queria saber quem era o anjo. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 20, se você olhar um pouquinho para trás, você vai descobrir que ele já disse quem que são as estrelas, e dá uma boa descrição de quem são os candelabros. No verso 20 do capítulo 1, ele fala assim: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A gente não sabe quem é direito. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bom, então aqui está claro que esses candelabros que ele vai usar para descrever que é algo que ilumina, algo que traz luz no escuro. A carta é para quem? Para esse pessoal, para esse candelabro, para essa igreja. Então nós temos que nos ater a isso. Às vezes nós paramos e discutimos um monte de coisas sobre pormenores e nos distraímos do que a Bíblia está falando. E ficamos ali discutindo genealogias, como Jesus fala, genealogias, de onde vem, de onde vai, e esquecemos do que o texto diz. Agora o que o texto diz? O que ele fala? Essas são as palavras, volte de novo agora no verso 1. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão, os líderes, os anjos, ou quem quer que seja, ele tem nas mãos. Ele tem nas mãos, ele fala que ele tem na mão direita, e quando a Bíblia fala que é na mão direita, significava a mão de autoridade, a mão de poder. Então o que ele está dizendo aqui, querido? Essas são as palavras daquele que segura esses líderes, esses representantes da igreja, ou qualquer coisa que você acredite dentro do texto, do contexto, ele segura os líderes, ele tem eles na mão direita. Mas não apenas isso, significa que ele está no controle. O que ele diz ali no próprio, termina no verso, as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem era o candelabro? A igreja. Agora perceba, ele tem os líderes na sua mão direita, como autoridade, como poder, está sob sua proteção, sob seu cuidado, mas ele anda entre a igreja, querido. Olha a primeira mensagem que João está dando: ei, vocês que estão aí longe, eu estou na prisão, eu estou exilado. Eu quero dizer para vocês que os líderes, que os representantes dessa igreja, Jesus tem na sua mão como uma estrela. Ele guarda e ele
anda no meio de vocês. Agora perceba, o que ele está fazendo? Eu quero te mostrar alguma coisa, eu quero te dizer algo, eu estou percebendo, eu estou olhando, eu estou andando no meio de vocês. Nós vamos seguir os versos daqui por diante, mas é preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. Jesus está falando, se revelando, através de João, nessa visão, que ei, eu estou no comando, e eu ando, eu estou sondando vocês. E eu quero começar por você, Éfeso, que é a maior das igrejas. Em primeiro lugar, ele está no controle. Em segundo lugar, ele se importa conosco. Deus não abandonou a sua igreja em nenhum momento, Deus não tirou folga, esse é um sinal do cuidado. O que isso significa para nós? Se de fato eu e você aceitarmos que Jesus está no controle, e Jesus está cuidando de nós, por que é que nós nos preocupamos tanto? Eu não estou dizendo para você não se preocupar, meu amado, principalmente com o tempo que nós estamos vivendo, mas por que é que nós nos preocupamos tanto? Jesus vai falar, bom, eu creio, ele está no controle e ele está cuidando da situação, você crê nisso também? Amém? Ok? Quando Jesus fala em Mateus no capítulo 6, olha os lírios do campo, olha os pássaros, falta comida para eles? Ele fala assim, olha os lírios do campo, nem Salomão no alto da sua glória se vestiu como eles se vestem. Eles não semeiam nem plantam, e mesmo assim o Senhor cuida deles. O que ele está dizendo para nós? Se ele se preocupa com os pássaros e com as flores, em relação a o que vão comer e o que vão vestir, quanto mais nós que fomos feitos à sua imagem. Você entende isso, querido? Porque isso é uma demonstração do cuidado de Deus. O que Jesus está falando? Por que ele traz essa ilustração? Porque eles estavam preocupados. Como é que ia ser dali por diante? Como é que vai ser 2022? Qual governo que vai ganhar? Como é que vai ser essa mudança de comércio ou não? Essa mudança de pensamento ou não? Como é que vai ser? E eles começaram a se questionar. E Jesus fala, por que vocês se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir? E o que ele está falando? Necessidades básicas. Ele está dizendo para você que, não que você não tenha que se preocupar com isso, mas que isso não é a primeira coisa na tua vida, porque Ele garante isso para você. Se você fizer dele a primeira coisa, Ele garante essas coisas para você. Buscai primeiro o reino e todas as coisas. Que coisas que Ele está falando? Essas coisas aqui, ó. São essas coisas. Agora, lembra de onde nós estamos tirando isso? Onde é que está vindo esse texto? De que o Senhor Jesus segura, Ele sustenta os líderes da sua igreja em todos os lugares, e Ele caminha no meio delas. Então não há por que nos preocuparmos, querido. Já houve um movimento na nossa vida, na nossa história, em que nós nos preocupamos mais com a igreja do Senhor Jesus na terra do que agora. Olha o mundo do jeito que está, você olha as notícias, meu Deus, e agora? Olha isso, estão permitindo isso e aquilo, e agora, como é que vai ser? E agora, veio o Covid, fecharam tudo. Houve um momento na história em que nós nos preocupamos tanto como agora. Eu quero te dizer que a igreja sobreviveu às piores catástrofes da história da humanidade. Você está preocupado se vai vir um novo presidente, ou um novo governo muito ruim, que vai tirar a nossa liberdade ou não? A igreja sobreviveu a Nero, que queimava os cristãos vivos em seus jardins. Você está preocupado com novas leis, isso, aquilo, querido? Você está preocupado com Covid ou qualquer outra doença, meu amado? Já passou na terra coisas piores? Já veio a peste negra e não tinha nada de tecnologia. E a igreja está firme e forte. Eu quero te convidar a olhar para a história se você estiver se preocupando em excesso. Porque é preciso que você entenda isso. A preocupação é algo que acontece a respeito de um sentimento, de uma possível situação que venha acontecer. E aí você se preocupa, é um sentimento. Agora o medo é uma preocupação excessiva com o fato que está acontecendo. E você precisa peneirar agora no tempo que você tem vivido. Qual é o tipo de vida que você está vivendo com Deus? Na igreja você tem medo, mas lá fora você só tem preocupação? Entende que o medo não é um fato que as coisas não vão acontecer e não vão fluir. Então eu tenho medo, e agora eu não sei como eu vou reagir, eu me desespero. Ou me preocupo, não, eu acho que pode ser que aconteça alguma coisa errada, e você se preocupa. Nas coisas com Deus, como você tem agido? Com medo, que daí você realmente não faz nada, ou com preocupação? Quando você vai no mercado, quando você vai trabalhar, quando você vai em outros lugares, como é que você age? Baseado na preocupação,
Temor com uma possível situação que venha acontecer, ou medo, certeza que vai acontecer. Você percebe que isso muda muita coisa? Olha para a tua vida hoje. O que é que tem baseado para você ir no mercado, para você ir trabalhar, para você ir na igreja, para você ir no PG, para você ir em qualquer outro lugar visitar os teus parentes? É a preocupação de não se contaminar, de não contaminar os outros, ou é o medo? Certeza de que não é o lugar para eu estar. Amém até aqui, querido? Guarde isso no teu coração. Olha o verso 2 comigo, por favor. Conheça as suas obras. Quem conhece? Aquele que anda no meio, aquele que sustenta os líderes. O seu trabalho árduo, a sua perseverança, se você puder, vai contando aí quantas coisas boas que ele está falando. Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Se você contar, você vai olhar 9 coisas que eles fazem bem, resumido basicamente em 3 afirmações. Jesus diz a eles: vocês são uma igreja que trabalha duro. Chegou a pandemia, vocês não desistiram, vocês foram em frente, vocês continuaram fazendo coisas, vocês tentaram inovar, vocês estão à frente de um monte de coisas, vocês não pararam, vocês estão trabalhando, vocês são uma igreja que, olha, parabéns para vocês se sacrificam pelos outros, parabéns, vocês são uma igreja, ele continua ali, perseverante, ou seja, fiel, vocês já passaram por tantas coisas, não desistiram, olha quantas feridas no coração você já teve, querido, e você não desistiu, você está aí, você está firme, olha quantos altos e baixos já passaram, quantas pessoas já caíram ao longo do caminho, e você está sendo perseverante, fiel, olha, palmas, está dentro aqui, e ele termina ainda nessa terceira afirmação, vocês descobriram que eram os impostores, vocês foram atrás, vocês são zelosos. Lá no verso 6, ele vai falar sobre os nicolaítas, que era um pessoal que misturava o culto pagão com o cristão, que trazia meio que uma prostituição no meio do culto também, ele usa um símbolo de Jezabel, como aquela que profanou, enfim, ele está falando que Éfeso não tolerou isso. Então perceba, é uma igreja que trabalha, uma igreja que tem evento, uma igreja que está na internet, uma igreja que está correndo a corrida. É uma igreja fiel, que olha, vamos ver se o que a gente prega aqui está tudo certinho, tem gente aí que ensinando coisa errada, vamos em cima desses caras aí, e é uma igreja que passou por um monte de coisa, passou pelo Covid, passou por um monte de coisa aí, estamos perseverantes, estamos firmes. Jesus bate palma, aplaude, parabéns, ele levanta tudo isso, uau! E aí no verso 4 tem um porém, sabe aqueles mas da vida? Você vai trocar o óleo. Esses dias eu fui trocar o óleo lá no Marcão, né? Fui trocar o óleo lá na empresa do Marcão e fui ver, tem mais um negocinho aqui, tá vazando esse líquido aqui do arrefecimento e tudo mais tarde, enfim, para resumir a história, eu tive que trocar toda a parte de refrigeração ali do meu carro. Já pensou você ir para trocar um óleo, tá tudo certo, de repente o Marcão, pastor, tá tudo legal, tudo beleza, tudo abastecido, porém, acho que vai ter que trocar a caixa de marcha do carro. Poxa, você vai no dentista, vai lá para fazer só uma limpezinha, aquela limpezinha anual. De repente ele chega assim, tá tudo certo, tranquilo, terminei o serviço. Acho que vamos ter que fazer um canal em uns 17 dentes mais ou menos da tua boca. Já parou para pensar? É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Éfeso. Olha, está tudo certo, tem 9 coisas extraordinárias. A igreja, perseverante, está firme. Porém, lembra da historinha que eu contei lá no começo? O que é o primeiro? O que é o principal? Você está trabalhando, você está fazendo, você está na internet, você está em um monte de lugar, você está perseverando, você não desiste. Mas não esquece do principal. Não esquece do principal, porque senão é mais ou menos isso. Você está indo lá, está tudo certinho, tem um porém. Só que esse porém é como os 17 dentes da boca que de repente você tem que trocar. Olha o verso 4 comigo, por favor. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A palavra grega aqui escrita para abandonar é muitas vezes traduzida por mandar embora, deixar ir. Gente, olha como isso é sério. Jesus levanta todo um histórico legal deles, mas fala assim, vocês me deixaram ir. Já pensou isso?
Se eu e você colocássemos Éfeso hoje aqui no nosso quadro de igreja, igreja top, quero ser da igreja de Éfeso, olha, uma igreja que tem uma doutrina firme, uma igreja que tem uma programação legal, que tem um som legal, que tem um vídeo legal, está tudo certo nessa igreja, uma igreja que persevera no meio da dificuldade, da pandemia, mas Jesus fala assim, vocês me deixaram ir. Aí eu pergunto para você, querido, como assim, Senhor? Se nós estamos fazendo um monte de coisas, nós estamos em um monte de lugares, nós estamos pregando a palavra, somos diligentes, olhamos quem está ensinando coisa errada e vamos em cima, e ao mesmo tempo eu deixar Jesus sair, ao mesmo tempo eu deixar Jesus ir embora. Você percebe que é como eu estudando para o vestibular, só que não fui pesquisar onde é que eu tinha que fazer a prova. Eu fiz tudo certo, eu sei explicar, eu sei te dar um estudo, eu estou ensinando isso para as pessoas. Eu estou fazendo coisas modernas para falar disso para as pessoas, que é importante, mas eu esqueci o quê? O que era o mais importante. Quem é o primeiro? Isso é tão sério que Jesus até foi gente boa, né? Ele dá aquele elogio grande primeiro e depois, tenho porém contra ti, que você em algum momento ficou tão ocupado fazendo coisas para mim, que você as fez sem mim. Às vezes nós ficamos tão ocupados fazendo coisas para Jesus, que nós fazemos algumas dessas coisas sem Ele. Nós ficamos tão ocupados ensaiando, treinando para trazer um belo louvor, mas quando esse louvor vai sair, nós só executamos aqui ou da boca para fora. Nós decoramos a letra, mas esquecemos de dizer para o Senhor o que a letra de fato quer dizer. Nós nos preocupamos tanto em aprender como fazer uma oração bonita, que agora na nossa boca só saem palavras muito bonitas, que às vezes a gente nem sabe o significado delas, mas que não tem uma essência daquilo que nós queremos dizer para o Senhor. Nós ficamos tão preocupados em não deixar a nossa família deixar de ser religiosa, não ir à igreja, que nós acabamos indo à igreja só com o corpo. A nossa mente ela sai daqui um monte de vezes. Nós acabamos ficando preocupados e não ficar agora sem congregar com os irmãos, nem que sem a mensagem de domingo, que acabamos ligando o celular ou o computador na cozinha ou na sala e deixando lá para dizer que eu estou lá, mas enquanto isso eu estou fazendo comida, eu estou conversando com outras pessoas, eu estou respondendo outras pessoas no celular enquanto o culto da internet está acontecendo, para que quando acabe aquilo eu falei assim, eu estou indo na igreja, ainda estou ouvindo a palavra. Meu querido, se esse for o seu caso, essa é a palavra para você. Não é uma palavra para puxar a tua orelha, mas é uma palavra daquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Ele tem a liderança de toda a igreja na face da terra nas suas mãos. E ele caminha entre os 7 candelabros, entre aquele lugar, aquela igreja que foi feita para iluminar. E quando eu e você esquecemos dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, nós acabamos fazendo muitas coisas para Jesus, sem Ele. E isso é muito sério. Quem não conhece a dor de cuidar de coisas boas, mas às custas das melhores coisas? Quem de vocês, pais, que já não se esforçou tanto, em trazer sustento para a tua casa, em correr, em trabalhar um monte, mas percebeu que durante aquela correria você estava esquecendo do principal, que era passar tempo com a tua família? Quantos estudantes entram nas universidades para fazer um negócio bem legal, que é estudar, mas eles encontram outra coisa bem legal também, que é novos relacionamentos, amigos, pessoas, festas. Eles estão lá para estudar, mas eles se distraem com coisas boas, que é fazer amigos. Eles se distraem com aquilo e esquecem de estudar. Tantos outros exemplos no casamento. Você se distrai na correria do dia a dia, vamos construir, vamos comprar um novo apartamento, vamos fazer isso, vamos construir a nossa história, e os dois na correria do seu trabalho, que esquecem de cultivar a paixão e o romance um pelo outro. E quando se vê, se passam os anos, eles estão fazendo coisas boas, estão trabalhando em prol do casamento, da família, mas eles esquecem de dar atenção um para o outro. Eles esquecem de que as palavras doces precisam continuar saindo da boca deles, de que a tolerância precisa continuar como expressão de amor, e não mais, vai, faz o que você quiser, só me deixa aqui um pouco sozinho. Entende? Esqueceu o principal. Não caia na velha armadilha, meu amado, de trocar o essencial
por coisas boas. Satanás não vai vir para você com um prato ruim. Olha, pega isso aqui que é do mal. Ele vai vir com algo bom. Como, ei, você precisa melhorar. Você tem que trazer um sustento melhor, coisas melhores para dentro da tua casa. Então, de repente, ele faz você entrar num emprego em que você se afasta das pessoas, não pode mais congregar com seus irmãos na igreja, no PG, e aí você entra num ambiente totalmente corrompido, onde você não consegue se impor e ser influente, e aí outros princípios vão entrando na tua mente, quando você vê, você está fora da igreja, está com a sua família afastada de você, está perdendo a sua esposa, o coração dos seus filhos já foi embora há muito tempo, você nem viu, mas a coisa boa era o quê? Eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro para sustentar a minha família, mas de repente você perdeu o sustento essencial da sua família, que não era o dinheiro, eram os teus princípios e os teus valores. Querido, é isso que ele está dizendo aqui. Se Jesus não for o primeiro da equação, coloca isso na tua mente hoje, por favor. Se Jesus não for o primeiro da tua equação, o resto está todo errado. Deixa eu te trazer um exemplo que eu demorei um tempão para descobrir. Põe na tela para mim lá. Quem sabe responder essa conta aí? O pessoal de casa está recebendo também. 1. André disse que é 1. Opa, 3. 1. Que mais? Tem mais uma solução aí. Quanto é 12 menos 2 vezes 5 mais 1? Alguns podem falar assim, depende. Se você não sabe como resolver, não tem ninguém, não, professor de matemática aqui? Não, né? Aí, ó. Ele já sabe. Existe um princípio da equação matemática. Eu quero te ensinar o princípio do primeiro. Se você começar as coisas do jeito errado, você pode achar que está fazendo certo. Você aprendeu, são coisas boas que você aprendeu. Mas se você começar do jeito errado, o resto, do final da conta, está todo errado. Se você começar da esquerda para a direita, 12 menos 2, você sabe, gente? 12 menos 2, 10 vezes 5, 50 mais 1, 51. Está errado. Se você começar da direita para a esquerda, 5 mais 1, 6 vezes 2, 12, gente, 12. 12 menos 12, 0. E aí tem a conta certa. Primeiro se começa com... Olha os professores de matemática se aparecendo, né? Primeiro se começa multiplicando. Eu tirei o parênteses, se tivesse um parênteses ficava mais fácil para você. Primeiro começa a multiplicação. Então qual é a conta? 12 vezes 5, 10 mais 1. Percebe? 12 vezes 5, ok, 10. Agora vamos começar a conta. 12 menos 10, mais 1, 3. Essa é a conta. Qual é o princípio que nós tiramos aqui, querido? O que é o primeiro lugar na tua vida? Você sabe fazer as outras contas. Você sabe como resolver um problema do casamento de maneira isolada. Eu vou levar para jantar, vou dar flores, eu vou dar um cartão para ela ir no shopping, eu vou fazer alguma coisa e esse problema está resolvido. Vou dar um videogame para o menino, vou dar um celular novo, vou mandar para não sei onde, vou mandar lá para a igreja, pessoal, que se vire e cuide. Eu acho que você está precisando de um curso. Vai lá, faz esse curso aqui, joga ele lá dentro, lá que vai resolver. Jesus salva, liberta, limpa e cura. E tantas outras contas que nós sabemos fazer, mas precisa fazer na sequência certa. Jesus está dizendo, eu estou tão feliz por você orar. Eu estou tão feliz por você ler a Bíblia, por você estar servindo no ministério, por você estar doando no ministério, mas o problema é que você está fazendo todas essas coisas separadas de mim. Jesus dá muitos exemplos sobre isso. Ele fala sobre oferta. Ele diz assim, quando você for fazer uma oferta no altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, ele tem alguma coisa contra você, o que ele diz? Primeiro, vai lá se consertar. É um princípio que Jesus coloca. Buscai primeiro o reino e depois aquilo que eu e você estamos preocupados, o que vai ser, o que não vai ser, a política, isso, aquele outro. Existe um princípio por trás de todas essas coisas. Qual é o princípio? É a paixão. Você lembra, você que é casado, quando você estava apaixonado? Se você era um introvertido como eu, você se torna, nem que seja por alguns instantes, uma pessoa extrovertida. Para poder, vou chegar nela, vou dizer, vou me apresentar, você rompe os teus limites, porque você está apaixonado.
Você pega o último ônibus disponível para poder ficar até o fim. E se não tiver ônibus, você volta para casa a pé para poder ficar mais um pouquinho. Se vocês se mudam de cidade e ainda estão namorando, o que você faz? Cara apaixonado como eu, escreve uma carta por semana. Eu não recebi uma carta por semana, mas vamos deixar isso para outro dia. Você faz coisas que expressam o teu amor constante, porque você está apaixonado. Agora eu digo, você casa. A paixão vai embora, pastor, as primeiras 2, 3 semanas, um mês, se tudo te der certo, né? Porque não é para ser assim. Não é para ser assim, querido. Aí a esposa reclama com o marido, mas você fazia isso, você me mandava carta, você me mandava flores, bombons e tudo mais, e era mais tolerante. Você não me ama mais? E aí o infeliz fala assim, ó, mas mulher, quer saber como eu te amo? Abre a geladeira, olha ali na garagem, olha essa casa, esse teto sobre a sua cabeça, olha tudo para ver se eu não te amo. Não acontece aqui, né? Nem aí na sua casa. Meu amado, o que ela está querendo dizer? Ei, isso é bom que você está fazendo, sustentar a casa, é bom, continue. Mas você está esquecendo do essencial. Fazer coisas por mim, a mulher vai dizer, não significa que você é apaixonado por mim. Você entende isso? Você entende, né, mulher? Fazer coisas por você não significa que ele é apaixonado por você. Com Jesus é a mesma coisa, meu amado. Às vezes você está fielzinho no teu plano de leitura. Você até é devoto nas suas orações, você não perdeu aí o contato com a igreja, enfim. Mas fazer coisas por Jesus, ajuda algumas pessoas de vez em quando aqui, você até oferta na igreja e tudo mais, mas fazer coisas por Jesus não necessariamente significa que eu estou apaixonado por Ele. E é isso que Ele está dizendo para essa igreja de Éfeso, e eu penso que é essa reflexão que nós temos que fazer hoje. Ei, Senhor, eu estou fazendo bastante coisa por Ti mesmo, porque eu quero estar contigo, porque eu quero que o Senhor se alegre comigo, ou estou fazendo simplesmente no automático, dizendo, Senhor, eu tenho que ir para o céu, porque olha, eu leio a Bíblia, eu oro e vou para a igreja. Alguns têm deixado até disso, e aí é óbvio. Mas o que é que Ele nos chama a fazer? Onde está o primeiro amor? Olha comigo o verso 5, por favor. Lembre-se de onde caiu. Jesus, Ele não anda no meio da igreja, querido, para, está errado aqui, ó, 9 coisas boas, mas essa aqui está errada, sai fora, está fora. Não é assim que Ele trata. Olha a linguagem dele, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras, olha a solução que eu praticava no princípio. Porque se eu não me arrepender, eu virei a você e eu vou tirar o seu candelabro do lugar. O que é o candelabro? É a igreja. O que ele está falando assim? Eu vou te remover você. Você não vai mais iluminar. Você vai ser qualquer outra coisa que você se denomine, mas você não vai mais ser isso. O que isso significa? Entenda, por favor. Coisas boas se tornam coisas ruins quando elas se tornam as primeiras coisas. Percebe? Coisas boas podem se tornar coisas ruins quando elas se tornam as primeiras coisas, porque quem tem que vir em primeiro é Ele. Você pode ler a Bíblia, meu amado, mas você não pode perder a paixão pelo Senhor. Quantas pessoas você conhece que é uma máquina de recitar versículos, que dá estudos, que sabe um monte de coisa, que reclama toda hora, pastor, tem que ter mais curso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque ele está atrás apenas do conhecimento. É bom o conhecimento? É uma coisa boa? É, mas coisas boas se tornam coisas ruins quando se tornam o primeiro lugar. Tem gente que tem sede de conhecimento, quer saber, porque acha interessante, mas esqueceu que precisa conhecer em primeiro lugar o Jesus que inspirou a escrita desses livros, querido. E quando nós esquecemos do que é estar diante dele, quando nós perdemos esse amor, o que ele nos manda fazer? Em primeiro lugar, lembrar do quê? De onde eu caí. Lembra como você era antes, você tratava a tua esposa e como você está tratando agora? Faz de novo. Lembra. E a segunda coisa ele diz assim, te arrepende. Lembra de como você era quando Jesus despertou a tua alma morta,
E agora, como você veio diante dele, você não conhecia todas as maneiras de orar, você não sabia direito, mas você não via o momento de compartilhar de Jesus para alguém, você não via o momento de passar um estudo para alguém. Agora, te arrepende. Qual é a única coisa que a Bíblia manda a gente se arrepender? Do pecado. Agora perceba o que é pecado aqui. Colocar toda e qualquer outra coisa, ainda que seja boa, no lugar de Jesus. Quando Ele não é mais o primeiro, eu estou pecando. Então quando eu faço um monte de coisas pela minha esposa, mas não a amo devidamente, eu estou pecando contra ela. Quando eu faço um monte de coisas por Jesus, mas não o amo de fato, estou pecando contra Ele. E o que Ele me pede para fazer? Se arrepender. Terceira e última coisa, Ele fala assim, retorna. Faça o que você fazia primeiro. Deus vai permitir que muitas vezes você viva uma tristeza momentânea, para você entender que a vida com Deus não é um hobby, que você faz só quando tem vontade, quando gosta. Querido, deixa eu te dar a receita para você restaurar a paixão pelo teu casamento. Quando você conheceu a sua esposa, você dava flores para ela. Agora, não espera você ter vontade de dar flores para ela. Dá flor para ela. Sem vontade mesmo. Que você vai ver que a vontade vai voltar. Compra um chocolatinho para ela. De preferência 70% de cacau, né? Já aprendi. Sem vontade mesmo, que depois a lembrança vai vir. Você não tem mais vontade de tratá-la bem? Trate mesmo assim. Deixe as palavras doces fluírem novamente. Nunca mais escrever uma carta. Escreva. Agora manda um e-mail, né? Ou manda um WhatsApp, sei lá. Seja criativo, mas faça sem vontade mesmo. Porque aí a vontade vai vir aos poucos. Faça o que você fazia quando a paixão por Jesus era plena. Quanto tempo você gastava diante dele? Como era o anseio que você tinha de assistir coisas que agradavam a ele? Faça a mesma coisa hoje sem vontade, querido. Retorne. Deus tem algo para você. Para evitar a hipocrisia, Jesus fala assim, primeiro tira a trave do teu olho, depois olha o cisco no olho dos outros. Se coloque em pé, por favor. Por último, quando você perder a sua paixão, realinhe as tuas prioridades. Diga assim para você mesmo, eu preciso, em muitas áreas, realizar a vontade do Senhor. E para isso, eu preciso realinhar as minhas prioridades. Não espere sentir vontade de amar Jesus, querido. Comece a fazer coisas que expressam esse amor. Comece a ler a palavra, não em busca do conhecimento em si, mas em busca do Criador. Jesus, eu quero te encontrar aqui no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Eu quero te encontrar aqui, Jesus, em Gênesis. Eu quero te encontrar nos Salmos, Senhor. Eu quero te encontrar aqui no Novo Testamento. Eu quero saber. Faça o que você fazia quando Jesus era tudo o que você tinha. Faça hoje o que você precisa fazer, como se Jesus fosse tudo o que você tivesse. Nós cantamos aqui eventualmente uma canção, nada mais satisfaz a sua alma. Comece essa semana a viver como se nada mais satisfizesse a tua alma. Essa é a receita, querido, para que essa paixão brote. O último verso 7 termina assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A carta a Éfeso termina como termina Apocalipse. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Vamos clamar ao Senhor que reacenda a nossa paixão. Nós somos uma igreja que não parou. Nós somos uma igreja que se esforçou durante esse tempo de Covid. Estamos na internet. Vai vir já, mês que vem, já um novo investimento aí de câmeras e de tudo mais, para que a experiência em casa das pessoas seja melhor, seja um pouco mais próximo daquilo que você vive aqui. Nós somos uma igreja que zela pela sã doutrina, que pregamos a palavra, em boa parte de maneira expositiva. Somos uma igreja que anda em pequenos grupos, que pulsa a vida e o pastoreio de Deus. Toda semana você tem a oportunidade de pastorear pessoas, cuidar bem delas, orar por elas. Somos uma igreja que zela
por todas essas primeiras partes de Éfeso, mas precisamos cuidar, no meio de tudo isso, querido, para não perdermos o amor. A Verdade que Liberta é uma igreja que desde o seu início, ela foi conhecida por uma igreja que atraía as pessoas pelo amor. Isso numa cidade pequena lá no interior do Paraná. E as pessoas vinham porque, não por causa só da pregação, do louvor, isso e aquilo, mas porque havia amor genuíno entre os irmãos. E se nós tivermos tudo isso, nós vamos expandir o templo, vamos aumentar, construir uma nova igreja e tudo mais, como temos no plano. Mas se nós tivermos tudo isso e esquecermos o essencial, nós vamos nos enquadrar no porém de Éfeso. E eu quero que você reflita, talvez você esteja nesse quadro de mornidão ou quase esfriamento espiritual, ou talvez não. Mas eu quero que você reflita isso, para que você nunca perca o essencial. Que você saiba exatamente o lugar onde você tem que fazer o vestibular. Que você saiba exatamente como você precisa tratar a sua esposa e o seu marido com paixão. Que você saiba exatamente o lugar em que a palavra de Deus deve ter no teu coração. Você não é o primeiro, é o título da palavra. Quem é o primeiro? Ele. Viva a tua vida como se tudo dependesse de Jesus, porque depende. Viva essa semana como se nada mais satisfizesse a tua alma, porque nada mais satisfaz de fato. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Jesus, na cruz, entre dois ladrões, o Senhor falou para um deles: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, que nós não tenhamos que esperar até o momento da nossa morte para te experimentar, Pai. Que nós entendamos que o principal é o Senhor, é o primeiro. Eu não sou, o Senhor é, Pai. Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa essa igreja, Pai, se alguma vez nós recusamos sermos disciplinados porque chamamos, isso aí é legalismo, eu não quero. Perdoa-nos, Senhor, se nós recusamos estar na Tua presença, de fato, e chamamos isso de liberdade. Eu tenho liberdade para entrar e sair na presença de Deus, então não preciso ir agora. E nós não participamos mais de nada, nós deixamos o PG em segundo plano, nós deixamos o culto em segundo plano, nós deixamos de estar com as pessoas em segundo plano, nós deixamos de ter o nosso momento de oração contigo, pessoal e íntimo, em segundo plano, porque chamamos isso de liberdade cristã. Pai, nos perdoa. Perdoa se nós colocamos a nossa culpa na nossa agenda para de fato esconder a negligência, Senhor. Se eu disse que eu estava muito ocupado com as coisas do dia a dia, que são coisas boas, mas eu coloquei a culpa na agenda e negligenciei o meu tempo contigo nesse ano de 2020, 2021, Pai. Deus, nós queremos nos arrepender em primeiro lugar. Quando nós somos convidados para o banquete, Senhor, como aquela parábola de Lucas, nós, como tantas outras pessoas, inventamos desculpas, como os outros convidados. Eu tenho que ir atender a minha mãe, eu tenho que enterrar o meu pai, eu tenho que ver um campo que eu acabei de comprar, eu tenho que ver tantas coisas, e eu não vim participar do banquete. Eu mantive o meu calendário à mão, Senhor, para justificar o meu não comparecimento à Tua presença, as coisas do reino. Deus, não deixa que o nosso amor, o amor dessa igreja aqui em Porto Belo, corra o risco de esfriar, fazendo aquilo que é normal, o que é bom, e eu negligenciar o que é mais importante, Pai. Não nos deixa ser uma igreja, Senhor, que parece ser incrível no papel, parece ser incrível na tela da televisão, Pai, do celular ou do computador, mas perdeu o seu amor puro pelo Senhor. Mas sim, Senhor, sermos uma igreja que resiste o mal no nosso meio. O Senhor não tolera, sim, um amor fraco por Jesus, um amor fraco um pelo outro, Pai. Não remove o candelabro do nosso meio, Senhor. Mas tem compaixão de nós. Ajuda-nos a lembrar de onde nós caímos, Senhor. Se caímos, nos mostra que precisamos nos arrepender. E nos lembra de praticarmos as obras que nós praticávamos no princípio. Atrai o nosso coração para a Tua presença, Senhor. Revela a Tua verdade. Qual é a Tua verdade aqui, Senhor? Aqueles que têm andado desanimados, Senhor, porque colocaram as suas forças e esperanças em outras coisas, Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que têm andado sim contigo, mas aquele fogo, Pai, aquela essência, aquele viver de estar na Tua presença, talvez se apagou um pouco, Senhor, mostra. Reaviva agora, Senhor, reacende a chama. Aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que estão aqui agora, reacende a chama, Pai, a paixão por almas, porque não ter paixão por almas é não ter paixão pelo Senhor. Deus, reacende a paixão, Senhor,
dessa igreja espalhada agora em vários lugares, Senhor. Que nós sejamos uma igreja pulsante, uma igreja que é perseverante, que trabalha arduamente, Pai, mas que tem paixão pelo Senhor, tem paixão, Pai, pela Tua palavra, tem paixão por pessoas, ó Pai, tem paixão pela Tua presença, Senhor. Não nos deixe esquecer que o principal é o Senhor, Tu és o primeiro. Tu és o primeiro na minha vida, que seja o primeiro na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão ou que estão me acompanhando agora pela internet, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra o fôlego de vida espiritual, Senhor. Ressuscita os mortos, ó Pai. Que, Senhor, haja uma explosão lá em cada pequeno grupo, Senhor, novas vidas entrando ali e sendo atraídas pelo amor, o amor de Jesus, o amor não falso, Pai. Deus, que haja uma explosão, ó Pai, de vida pulsando aqui na internet ou em qualquer outro lugar, Senhor, entrando em cada casa, Senhor, e rompendo toda barreira de religiosidade, Senhor, rompendo, Senhor, toda cegueira espiritual, toda mornidão, Senhor, que haja vida, Senhor, que nós tenhamos empolgação em estar com os nossos irmãos, Pai, que não venhamos a ser apenas um encontro semanal, Senhor, mas nós venhamos aqui nos encontrar com os nossos irmãos, e ao nos encontrar com os nossos irmãos, ó Pai, nós prestamos o nosso culto racional a Ti, e as palavras que nós cantamos aqui sobem aos mais altos céus, entram à sala do trono, Pai. Não é uma bela música, uma bela canção, mas é uma adoração que flui, Pai, do interior em primeiro lugar, depois nas caixas de som, Senhor. Ah, Deus, em cada casa que assim seja, Pai, em cada lar que assim seja, Pai, a oração que for proclamada aqui, que o doente seja curado, ó Pai, que a fé, ó Pai, que está em nós, chegue até aqueles incrédulos, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, eficaz, que é penetrante, Pai, ela não seja limitada à mente, Pai, mas ela entre no coração e traga novidade de vida, Senhor. Assim eu creio, assim eu proclamo, Pai, que essa igreja pulse, que ela viva assim, ó Pai, que ela cresça dessa maneira e que ela expresse lá fora aquilo que a Tua palavra diz, para que nós possamos, Senhor, no fim de todas as coisas, estar contigo, provar do fruto da árvore da vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque esse chamado não é para qualquer um, Pai. Obrigado, o Senhor nos escolheu, nos chamou pelo nome e nos deu uma missão extraordinária. Que essa semana seja um início, Pai, o reinício, o restart para muitas pessoas aqui, Senhor, vivendo como se nada mais satisfizesse a tua alma, porque nada mais satisfaz de fato. Assim eu creio, assim eu oro, assim eu me alegro hoje na Tua presença com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, meu amado.